boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, conseguimos chegar a essa casa mais uma vez e sentir esse carinho, esse acolhimento da espiritualidade que sempre é muito importante a todos nós, porque a nossa jornada tem sido bem pesada, Todos nós que vivemos aqui na Terra temos percebido dias assim bem difíceis em todos os sentidos. Então, com certeza, a gente necessita desse acolhimento da espiritualidade. Nós precisamos sentir e perceber cada vez mais essa energia que é melhor, para que a gente possa preencher o nosso coração e fortalecer o nosso espírito. Jesus, quando esteve na sua caminhada sobre a terra, ele sentia muito amor a todas as pessoas que estavam diante dele, E as pessoas sentiam isso. Todas as pessoas sentiam essa proximidade do Cristo, essa empatia. Jesus, ele tinha essa capacidade imensa de, sem que a pessoa percebesse, Jesus adentrava o coração da pessoa. Jesus sentia as necessidades de cada um. E Jesus, então, numa certa referência, aos apóstolos, ele dizia: amai-vos uns aos outros. E é importante a gente lembrar, pensar nisso, porque esses dias difíceis da Terra, de alguma forma, nós precisamos nos unir, nós precisamos ter força no nosso íntimo, no nosso coração, para vencer todos os desafios. Muitas vezes eu converso com as pessoas, e as pessoas acham que o problema está só no coração dela, é só dentro do lar dela que está acontecendo os problemas, as dificuldades. Não é. É um desafio coletivo, é um momento bem crucial da Terra mesmo. Então, lembrar dessa lição do Cristo e procurar trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso movimento, é muito importante. Amarmos uns aos outros, É claro, não estou dizendo que a gente vai sair por aí abraçando todo mundo, não. Jesus, ele vem falar dessa energia maravilhosa, a manifestação do amor em todos os sentidos. Então nós estamos precisando imediatamente, urgentemente, começar a acionar o nosso pensamento e o nosso sentimento nesse sentido, para que de alguma forma possamos nós colaborar com aqueles que estão mais enfraquecidos. E infelizmente são muitos mesmo. Nós tivemos a graça, temos a graça de estar sempre na companhia dos benfeitores espirituais, ter encontrado uma doutrina que de alguma forma ilumina o nosso caminho, nos dá lucidez para que a gente possa buscar o aprimoramento do nosso coração, mas a grande maioria das pessoas, totalmente distraídas, estão muito alheias a tudo isso, Estão simplesmente guardando esse sofrimento, essa aflição, essa angústia, essa tristeza, essa dificuldade pela vida, entristecidos, revoltados, e não sabem muitas vezes para onde seguir, que caminho tomar. Então, o que nós precisamos nos dias de hoje, justamente é isso que o Cristo falou há mais de 2000 anos. Amai-vos uns aos outros, nos unir. Hoje nós chegamos aqui nessa casa, e estávamos aqui nos divertindo, conversando, brincando. E é verdade, nós precisamos disso, dessa união, desse carinho mútuo, Porque, com certeza, quando a gente sai daqui, a gente sai renovado, a gente sai muito melhorado, Porque é um conjunto de situações, de coisas que acontecem. Algumas coisas a gente sente, a gente percebe, outras a gente não percebe, mas não quer dizer que a gente não está recebendo, que não está ganhando com isso. Então, sempre que eu saio dessa casa, e olha que já faz muito tempo que eu venho aqui, cada vez que eu saio dessa casa, eu saio melhorado. Ontem nós tivemos aqui a nossa escolinha, nosso grupo de estudos, e a gente saiu daqui assim, com o nosso coração inflamado de alegria e de gratidão ao Pai Criador. Embora seja um trabalho muito simples, mas a gente percebe o quanto a gente tem a necessidade de aprender, o quanto a gente tem a necessidade de nos unirmos
nesse mesmo propósito de querer fazer diferente, de querer fazer melhor, de procurar dentro de nós aquilo que de precioso existe. Porque é difícil a gente fazer isso, né? A gente sabe que dentro do nosso coração está instalado tudo aquilo que nós precisamos para ascender, para expandir a nossa consciência. Mas existe todo um trabalho, uma necessidade de você fazer isso se manifestar. E a gente só vai conseguir fazer isso aprendendo. E às vezes essa união de corações, o bate-papo, a opinião de um, a opinião de outro, vai favorecendo e nos dando o entendimento para que a gente realmente consiga se fortalecer nesse entendimento e fazer o melhor que nós possamos. Então, gente, é essa lição que fique no nosso coração hoje, né? Amarmos verdadeiramente uns aos outros, independentemente de conhecer as pessoas, né? Naqueles momentos pela manhã, onde eu tenho certeza que todos que estão aqui têm esse hábito, pela manhã, de agradecer a Deus, de levar o seu pensamento, de fazer a sua meditação, a sua oração, que a gente possa realmente nos recordarmos dos nossos irmãos que se encontram nessa situação, os nossos irmãos aflitos, angustiados, e são muitos, muitos mesmos, aqueles que estão perdidos nos vícios, né? Infelizmente é uma coisa muito grave que está acontecendo no nosso planeta. A juventude, numa parcela muito grande, está infelizmente muito mergulhada nos vícios e na dependência de toda a natureza. Então é assustador isso, é assustador. Mas se nós falarmos assim, não, eu vou cuidar do meu coração, não quero saber de ninguém, nós não vamos estar realmente exercendo o nosso papel aqui na Terra. Nós não estaremos sendo cristãos, porque o que o Cristo nos ensinou é exatamente o contrário. É tudo bem trilhar, buscar a luz, buscar o conhecimento, mas não esquecer os nossos irmãos na retaguarda. Porque seria uma covardia isso, uma covardia. Pensou você caminhando numa estrada, procurando vencer todos os obstáculos, as pessoas mais fracas atrás, tentando caminhar e não consegue, e você dispara, vai embora. Nós não podemos fazer assim, né? Nós temos que entender que todos nós somos irmãos. Nós viemos aqui para a Terra para viver isso, para poder exemplificar isso, para de verdade sermos fraternos, constituir isso no nosso coração. Então essa lição do Cristo que está lá atrás, que o Cristo falou a todas as pessoas que estavam ali ouvindo Ele, amai-vos uns aos outros, ecoa ainda sobre toda a nossa humanidade. É isso que nós precisamos. O mundo está excessivamente caótico, difícil, complicado. Agora, de que maneira solucionar isso? Como levar o ajuste para essa humanidade perturbada? Então nós precisamos sim nos concentrarmos nesses melhores sentimentos, nos melhores pensamentos e procurar impregnar o coração daquelas pessoas que estão caminhando conosco com a nossa melhor vibração, para que, quem sabe, algum consegue realmente a lucidez espiritual, né? Aí já independe de nós, não depende de nós, né? Aí depende de cada um, mas a gente tem que fazer o nosso papel, nós temos que exercer a nossa tarefa. Não é por acaso que você chegou nessa casa, não é por acaso que você se deu de frente com essa doutrina de luz e de amor, tão esclarecedoras, não é por acaso. É porque, com certeza, os benfeitores da luz, que são os representantes do Cristo, estão se movimentando há muitos anos aqui na Terra e procurando tocar o coração das pessoas onde existe realmente a boa vontade, onde existe o desejo de fazer o bem. Então, gente, nós já podemos fazer isso, né? Não precisamos, muitas vezes, sair por aí pregando o Evangelho. Não é isso, não é isso. As pessoas não vão te ouvir. O que as pessoas precisam é sentir essa energia que emana muitas vezes do nosso coração, né? Então, gente, é importante, eu senti muito nessa noite, da gente tocar nesse assunto, né? Porque eu percebo, as pessoas estão muito distraídas e muitas pessoas, às vezes, se sentem solitárias, né? Sozinhas, né? Então, outro dia eu vi uma frase que dizia assim, a solidão
não é a ausência de uma outra pessoa com você. A solidão é a ausência de ideal, né? De ideal, de objetivo. Né? A pessoa que não tem um ideal, que não tem um objetivo, que não busca algo, ela é solitária, ela pode estar vivendo com muitas pessoas, mas ela sente solidão. E a solidão é uma coisa muito triste, muito triste. E por que muitas vezes as pessoas vivem dessa forma? Por que as pessoas adotam esse tipo de vida muitas vezes? Porque estão fragilizadas, né? Estão deprimidas, entristecidas, não acham que o mundo não tem mais nada a oferecer aos seus corações. Aí é o grande problema, porque a juventude e muitas vezes aquele jovem que se encontra enfraquecido, ele achando e agindo dessa maneira e pensando assim, o que ele faz? Ele vai buscar a fuga nas drogas, né? Nas coisas que infelizmente contribuem para o sofrimento, para a dor. Não só as drogas, mas existem vícios de toda a natureza no mundo que nós vivemos hoje. Estamos aí com uma explosão de jogos na internet, né? Viciando a mente das pessoas para que joguem virtualmente. Então são tantas coisas que eles buscam como fuga, porque sentem essa solidão íntima. Não se sentem capazes de ir adiante. E isso só vai mudar a partir do momento que o planeta receber esse acolhimento amoroso, né? Então, isso só acontece se nós, de alguma forma, manifestarmos isso no nosso coração. Quando nós temos uma pessoa difícil na nossa família, quer seja um filho, um primo, um conhecido, um cunhado, não importa, alguém que nós conhecemos, um amigo que está sofrendo, se nós começarmos a pensar no sofrimento dele, nas dificuldades que ele carrega, e simplesmente ter aquele pensamento de crítica, é irresponsável, não quer saber de trabalhar, não faz isso, não faz aquilo, nós não estamos ajudando. De maneira nenhuma, a gente já tem aprendido isso. Isso não é ajuda, né? Ele já está sofrendo, ele já está numa situação complicada. O que nós precisamos é, nesses períodos que nós falamos, na manhã principalmente, né, quando nós fazemos as nossas preces, acolher essa alma, esse conhecido nosso que está em sofrimento, na nossa vibração, na nossa melhor vibração, imaginando luz sobre ele, né? Lucidez, para que ele consiga de verdade encontrar o caminho. Aí as pessoas falam assim, mas será que isso funciona? A pessoa está tão distraída, está passando por tantos problemas, será que isso realmente vai resolver? Gente, claro que resolve, porque muitas vezes esse coração está obscurecido, ele está vivendo na escuridão, não existe luz na sua caminhada, e às vezes a espiritualidade precisa de uma alma encarnada, um ser consciente aqui, que tem o amor dentro do seu coração e sabe manifestar essa energia amorosa, para que isso se transforme em luz, em claridade, na caminhada desse irmão que está obscurecido. Percebe? Nós podemos fazer muitas coisas. E quando Cristo fala, mais uma vez, quando Cristo fala, amai-vos uns aos outros, é isso, para que nós possamos acolher as pessoas com o nosso melhor pensamento. Não é isso que nós temos aprendido com o Cristo, através do seu Evangelho, com a doutrina espírita que tem, através dos benfeitores espirituais, trazido a todos nós tantos esclarecimentos ainda muito diferentes e melhores. Claro, a gente tem aprendido isso. Então, se nós estamos aprendendo, é por um motivo maior. É para que a gente leve adiante isso. Eu preciso ser um trabalhador dentro da casa espírita? Claro que não. Claro que não. Hoje eu estava conversando com um amigo a respeito dessa questão da mediunidade. Eu falei para ele, amigo, mediunidade, muitas vezes nós desenvolvemos, disciplinamos ela dentro do centro espírita, mas a maneira mais fácil, melhor e mais objetiva de nós usarmos essa mediunidade é lá fora, é no nosso dia a dia, é na nossa casa, com os entes queridos. Essa capacidade de canalização todos nós temos, como o próprio Kardec traz nos seus ensinamentos. Todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns, somos capazes de canalizar essas mensagens da espiritualidade para poder ajudar as pessoas que estão em torno de nós. Então é isso que o Cristo fala, amai-vos uns aos outros, é isso.
né? Manifeste esse amor, esse sentimento nobre que existe em você. Tenha um pouco mais de empatia. Até nós falamos sobre isso ontem. A necessidade de você, de verdade, olhar para as pessoas. Porque muitas vezes a gente não faz isso. Quantas vezes nós falamos bom dia, nem na cara da pessoa nós olhamos, não é? Então nós precisamos fazer isso, bom dia, e procurar de alguma forma sintonizar-se com aquela pessoa para poder sentir como que está o coração dela, o que ela de verdade está necessitando nesse instante. Quantas vezes nós encontramos um amigo, uma amiga, e nós temos o desejo de abraçá-lo, ou de abraçá-la, não é verdade? Por quê? Porque nós percebemos que aquela pessoa de alguma forma está precisando daquele abraço. É assim que funciona. Isso é amor. Isso é manifestação dessa energia transformadora. E nós podemos fazer isso em todos os segmentos da vida. Todos os segmentos da vida. Tudo aquilo que nós fazemos, até uma conversa mais repetitiva, né? Porque nós já falamos várias vezes sobre isso. A espiritualidade tem nos dado essa lição repetidamente, justamente porque nós precisamos despertar com relação a isso. A manifestação desse sentimento amoroso em todos os segmentos da nossa vida transforma tudo, transforma tudo. Quando nós fazemos alguma coisa, seja ela mais simples que for, não importa, colocar essa energia do amor, né? Quando você vai lá num vaso e planta uma plantinha, ou sei lá, uma verdura, qualquer coisa que você faça, né? Você faça com amor. Então, pode ter certeza que essa energia que foi impregnada nesse objeto, naquela planta, em qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer movimento, ela vai ficar ali. Ela vai ficar ali e as pessoas que se utilizarem ou que passarem próximo daquilo serão beneficiadas com essa energia. As pessoas, infelizmente, não acreditam naquilo que os olhos não veem, né? E nós precisamos começar a mudar isso. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Existem energias que nós manipulamos todos os dias e nós não percebemos. E uma delas é esse sentimento do amor, né? Um animalzinho que você tem em casa, às vezes, se você trata ele com carinho, com amor, ele pode ser o seu companheiro, e né? É o seu companheiro. E ele sente isso, para vocês verem o quanto funciona isso, o quanto é importante. Existem experimentos da própria ciência nos dias de hoje que já provou que a vibração positiva ela altera até um campo de cultivo. Foi feito experimento com relação a isso. 2 campos de cultivo na mesma região, no mesmo lugar, na mesma terra, recebeu os mesmos nutrientes. Só que um foi feito aquelas vibrações de amor, oração, e o outro não deixaram, só deram o tratamento que precisava da água, nutrientes e tal. O resto não, o resto recebeu uma vibração positiva. Aquela que recebeu a vibração positiva, a oração, ela produziu muito, muito mais. Não adquiriu nenhum tipo de enfermidade na planta. Isso foi experimento da própria ciência e eles comprovaram realmente o amor, esse sentimento que se manifesta do nosso coração tem força. Tem força. Então nós podemos mudar muita coisa. Porque tem muita gente que não acredita mais na melhora do mundo. Acha que a Terra vai ficar nesse caos e vai piorar e piorar até que vai chegar um momento que vai acabar, né? Não tem gente que acha que o mundo acaba? Tem gente que pensa assim, né? Nada acaba, tudo se transforma, tudo se modifica e a nossa Terra vai mudar, a nossa Terra vai melhorar. Mas para que melhore é necessário que nós tenhamos consciência daquilo que de melhor existe no nosso coração e fazer isso se manifestar. Senão, nada muda. Nada muda. A gente já teve a oportunidade de comentar também a respeito do nosso lar, né? A casa que nós moramos, que é tão importante. Quantas vezes nós vivemos lá dentro, zangados, entristecidos, reclamando disso, reclamando daquilo, e o ambiente está sempre ruim, sempre ruim. As enfermidades sempre chegam, as dificuldades financeiras também. E a gente muitas vezes não sabe o que é. É exatamente isso, essa falta de manifestação do amor. É corrigir essas falhas, né? Esses pensamentos trevosos, esses pensamentos viciosos
que traz dificuldade e enfermidade para o nosso lar, né? Só é vencido através dessa energia do amor. Mudar o pensamento, ser mais otimista. Como a Lenita leu a mensagem agora há pouco, nós precisamos disso, nós precisamos ascender, precisamos levantar a cabeça. Tem muita gente andando de cabeça baixa. Quando nós andamos de cabeça baixa, nós não vemos absolutamente nada, só conseguimos ver a poucos metros de nós. Espiritualmente falando, precisamos levantar a cabeça e verificar no horizonte. Tem muita coisa a ser feito. Tem muita coisa a ser feito, né? E a nossa tarefa, por menor que seja, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Às vezes é uma rotina, e a vida é assim mesmo. Às vezes é uma rotina, né, que nos cansa, dá aquela impressão, a todo dia eu faço a mesma coisa, né? Mas, gente, é importante não cessar, é importante perseverar, porque essa perseverança aliada com esse sentimento nobre é que faz a transformação e a mudança das coisas, né? Nós temos que ter paciência. Já que nós demos o exemplo da planta, do cultivo, né? Uma semente pequenina que está ali no seio da terra, ela explode, nasce e depois vai crescendo, vira um arbusto, mas até ela chegar a uma árvore produtiva, ela tem que passar por muitas dificuldades. Não é verdade? É um exemplo extraordinário da natureza, todos nós. Nós temos que entender, olha, temos que ter perseverança. Estamos espalhando as nossas raízes espirituais e vai chegar um momento, com certeza nós teremos essa força de produzir, né, frutos sazonados e sombra àqueles que nos procuram. Agora depende de nós. Agora desanimar, né, desistir, não é a melhor solução, né? Não é a melhor solução. Nesse momento nós precisamos mesmo de união. Precisamos fazer mais isso que nós estamos fazendo. Precisamos chegar aqui com mais alegria, com mais vontade realmente de aprender, de nos abraçarmos, né? De envolver os nossos irmãos que muitas vezes nos procuram, necessitados, aflitos, angustiados, cheios de problemas e dificuldades e não entendem o que está acontecendo. Então percebem, gente, quanta tarefa tem a ser executada, quanta tarefa tem a ser feita. E nós estamos aptos a isso. Todos nós que estamos aqui, estamos aptos a isso. E não precisa ser espírita não, até falando para as pessoas que vão ver esse vídeo, não precisa ser espírita, basta ser um cristão, basta ter no seu coração boa vontade, amor, energia, né? Amor pelo próximo. É muito importante, né? Levar adiante aquilo que você sabe fazer. A sua alegria, o seu bem-estar, distribuir isso, compartilhar isso com as pessoas. Isso renova o ambiente, renova o ânimo das pessoas que estão próximas de você. É assim. Por que naquela época todo mundo queria ficar próximo do Cristo? A gente lê isso no Evangelho, né? A gente estuda o Evangelho e quando a gente se depara com aquelas cenas, né, daquela multidão em torno do Cristo, por quê? Porque o Cristo emanava esse amor constantemente. E as pessoas se sentiam felizes de estar ali, porque estavam carentes, né? Estavam sentindo solidão, estavam entristecidas, e aquela energia alimentava eles, né? Nós tivemos o exemplo aqui mais contemporâneo, o nosso querido irmão Chico, né? Eu não tive essa graça, nem essa alegria de conhecer o trabalho dele em Uberaba, mas as pessoas que iam lá, e através dos relatos falam que todos, quando chegavam próximo daquela casa bem simplesinha onde morava o Chico, onde ele fazia suas atividades, as pessoas se emocionavam. As pessoas chegavam ali e não entendiam por quê, mas de repente despejavam lágrimas dos olhos, os seus corações, né? E sentiam aquele impacto amoroso que emanava do coração daquela alma trabalhadora do Cristo. Então, gente, em proporções menores, é lógico, né? Não podemos nos comparar com esses espíritos luminosos, porque ainda estamos tão obscurecidos, mas mesmo assim, já é possível iluminar a nossa alma, já é possível emanar do nosso coração o nosso melhor,
para fazer com que a vida seja diferente. E nós também aprendemos com o Evangelho que à medida que nós dispomos a doar, nós começamos a receber sem perceber, né? Quando nós compartilhamos os bens da vida com as outras pessoas, a vida nos devolve, a vida traz de volta isso para a gente. Não que a gente vai fazer isso pensando assim, mas é lei do universo, ação e reação, causa e efeito. Você faz e você recebe de volta, né? Essa contabilidade divina é muito diferente da contabilidade que nós conhecemos aqui na Terra. Quanto mais você dá, quanto mais você doa, mais você tem. Mais você tem. É assim, gente, é isso. Então vamos levar no nosso coração esse ensinamento sublime que a espiritualidade nos ofereceu nessa noite, para que a gente possa solidificar a nossa caminhada, para que a gente possa não desanimar, mesmo que um momento ou outro a gente vai passar por desafios e vamos passar, mas lembremos sempre do Cristo, dessa proposta, desse convite de Jesus, amai-vos uns aos outros, né? E é para amar mesmo, não é amar aquele que é bonzinho, porque isso é fácil, não é? Você amar aquela pessoa que é justa, que é equilibrada, que é certinha, isso aí é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver a gente amar aquela pessoa difícil, aquela pessoa que tem o vício, aquela pessoa que está muitas vezes cometendo crimes, né? Ou a pessoa que é muito revoltada, que está fazendo um monte de coisa errada, que está tirando o sossego das outras pessoas. Então é essas pessoas que precisam de nós, né? Como o próprio Cristo disse, eu não vim para os sãos, eu não vim para aquelas pessoas que são perfeitas e equilibradas, eu vim justamente para as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, né? E em proporções menores nós estamos aqui para isso. Como nós falamos na introdução, não é por acaso, né? Não existe acaso nesse sentido, que nós adentramos esse conhecimento, que nós buscamos essa doutrina que nos trouxe esclarecimento. Esse esclarecimento tem que ser compartilhado através de atitude e de amor. Então que Jesus abençoe o seu coração, os nossos corações, e que nós possamos sair daqui pensando, refletindo sobre tudo isso que a espiritualidade nos ofereceu nessa noite. Muito obrigado, fiquem com Deus, que assim seja.